Abençoadíssima terça-feira. Glórias a Deus por mais um dia que o Senhor está nos dando, mais um dia que amanheceu, mais uma manhã que já se encerrou, está já iniciando a tarde. Louvado seja o Senhor. Claro, ainda não é meio-dia em ponto, mas ainda assim já iremos passar para a parte da tarde, né? Graças a Deus, louvado seja o Senhor, que nos dá graça para viver a plenitude da sua vontade, que nos dá graça para superar tudo, suportar tudo, não nos prostrarmos diante das lutas. Porque não adianta a gente querer que seja mais fácil. O processo sempre vai ser difícil, dentro do propósito de Deus. Porque se fosse fácil, nós não cresceríamos. Não tem jeito. Somente as dificuldades que trazem crescimento. Como eu tenho falado em alguns vídeos, a criança, qualquer ser humano no desenvolvimento, enfrenta as dificuldades, até para andar, para falar, para chorar, precisa de ajuda, precisa de um incentivo, um tapinha na criança para ela chorar, para ativar os pulmões, como eu já disse também. E em cada processo, para cada coisa na nossa vida, para cada desenvolvimento, em cada área, sempre vai ser necessário um impulso. E Deus, nessa vida, Ele traz impulso para algumas coisas na nossa vida, e só Ele. Outras coisas, muitas vezes nós temos pessoas ao nosso lado que também nos apoiam, nos ajudam, nos incentivam, nos impulsionam. Mas tudo dentro do propósito de Deus. O processo que enfrentamos sempre vai estar firmado no propósito. E será conforme o propósito de Deus. Algumas vezes teremos ajuda sim, mas outras vezes não. Tem processos que nós temos que enfrentar sozinhos, que tem a ver com o desenvolvimento da nossa capacidade. E quando Deus quer tratar com algo específico na nossa vida, Ele nos leva para o deserto, ou seja, nos deixa sozinhos, isolados, para amadurecermos, crescermos e chegarmos à plenitude do que devemos ser, em algumas áreas. Não significa que tudo será assim, porque eu creio que não, e enxergo que Deus tem um propósito específico para cada área de nossas vidas, e em cada área a graça dele se manifesta de maneira específica. Entenda, amado irmão, o processo que você enfrenta, o processo que eu enfrento, o processo que cada um de nós enfrentamos é específico e não está sujeito ao que nós achamos, ao que nós entendemos. Não. Ele está dentro do propósito de Deus. Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele sabe o que nós precisamos. Então não é conforme o que a gente entende, tem a ver com o que Deus tem para as nossas vidas. Não tente entender o que você vive, o processo que você vive. O processo não tem a ver com você entender. O processo tem com você amadurecer, crescer. E aí sim, no final, de repente, você vai conseguir entender o porquê de tudo. Outras vezes não. Isso, biblicamente, nós temos respaldo de José, de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eu cito bastante esses casos, que são específicos. São homens de Deus que viveram propósitos específicos, tiveram lutas específicas. E tiveram a glória de Deus revelada em suas vidas. Tiveram vitórias específicas. Mas, amado irmão, entenda, você não é Daniel, você não é Davi, não é Sadraque, Mesaque e Abednego, não é José. Cada um tem o seu nome, cada um tem a sua história para viver. Não queira falar, não, mas com ele foi assim, comigo também tem que ser. Não, você não pode exigir isso de Deus. Na verdade, nós não podemos exigir nada de Deus. Você tem apenas que falar, Senhor, como ele dependeu de ti, eu também dependo. E eu confio. Porque eu tenho como referência a vida deles. Qualquer um deles, ou outros mais. A Bíblia nos traz muitas referências. Cabe a nós nos posicionarmos. A escolha é nossa.
Você escolhe o que você quer viver, a forma que você quer viver. Mas, amado irmão, todas as coisas, elas se desenvolvem conforme as nossas escolhas. Tudo, todo o processo tem a ver conosco, tem a ver com as nossas atitudes. E aí, o próximo passo da tua vida vai ser guiado pelo quê? Qual a base, qual a estrutura, qual o fundamento? Você escolhe. Não, mas eu já aprendi, isso que está diante de mim eu já sei fazer. Se você segue o mesmo caminho, tudo bem. Eu não vou criticar, porque principalmente muitas vezes são coisas que você já tem maturidade. E eu vou falar para você, dentro disso, dessa realidade, de você já ter maturidade em algo, isso não significa, não, então Deus não abençoa. Não. De repente você já está num nível mais avançado, mas agora tem algumas pessoas que não têm referência, que não têm maturidade ainda. E aí as próximas atitudes de quem ainda não aprendeu serão firmadas em quem? Em quê? Você escolhe, cada um escolhe. E mesmo para os que são maduros, vai chegar momentos em que você vai lidar com coisas que você não tem maturidade. Você não tem experiência. E aí? Qual vai ser a direção que você vai seguir? Firmado em quê? Eu já disse, a Bíblia nos traz muitas referências. Eu disse algumas aqui, mas tem muitas outras. Mas é para tudo. Para todas as áreas da vida nós temos referências na palavra de Deus. Mas entenda uma coisa. Não significa, não, mas eu estou vivendo uma coisa muito parecida com tal personagem da Bíblia, com tal pessoa da Bíblia, e vai ser igual. Não. Não existe repetição. Existe referência, com certeza. Mas com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Davi, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com cada um, Deus tratou de maneira específica dentro do propósito que ele tinha. Cada um, Deus tinha um propósito. Abraão, pai de multidões. Então Deus tinha um propósito específico na vida dele. Davi, grande rei. Deus tinha um propósito específico. Então, amado irmão, você sabe o propósito pelo qual você vive? Sobre qual você vive? Você está sujeito a quê? A qual propósito? E principalmente, amado irmão, você tem se firmado em quem? Ou no que para seguir o teu caminho? O Senhor vai seguir direcionando tudo e te dando tudo o que é necessário, se você confiar. E ainda que você muitas vezes oscile, vacile, Ele continua sendo Deus. Ele não deixa de ser Deus. Mas tem coisas na nossa vida, partes do processo, em que temos que exercer a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E isso vai fazer a diferença no nosso desenvolvimento dentro desse processo. E isso tem a ver com amadurecimento e preparação para o que Deus tem para as nossas vidas. Então, amado irmão e amada irmã, não questione. Não fique chorando, não fique prostrado. Lute. Deus já te deu força. A graça do Senhor é sobre ti. Lute, tenha fé. Coloque em prática tudo que você já aprendeu. E se ainda não aprendeu muito, busque mais conhecimento da palavra de Deus. Leia, medite e cresça na graça e no conhecimento, para que você possa viver a plenitude de todas as promessas de Deus. Amém, amado irmão? Amém, amada irmã? Não deixe o diabo te roubar dentro daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus está te ensinando a ser forte, como diz o louvor. E as lutas não vêm para nos destruir. Não vêm para nos derrubar. E algumas vezes, mas tem algumas vezes que eu caí, que eu tive dificuldade. Sim, mas não significa que isso seja eterno.
Quando você cai, é você que escolhe levantar. E Deus te dá graça para isso. Mas é você que decide. É a tua decisão de como você vai lidar com o processo. Em cada etapa do processo, você escolhe. É a tua reação, que normalmente se firma naquilo que você já aprendeu, já teve experiência. Porque Deus vai te fazendo crescer em cada etapa do processo. Então, amado irmão, não questiona não. Luta. Segue em frente, persevera. A palavra do Senhor diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes. Ou seja, firmeza e constância é o contrário do que o mundo ensina. Ah, não deu certo, deixa pra lá. Ah, tá difícil. Ah, tenta outra coisa. Muda o foco. Muda a direção. Persevera, meu irmão. A palavra de Deus é para você. Persevera naquilo que Deus colocou na tua vida, naquilo que Deus colocou diante de você. Persevera. Naquilo que você sabe que é Deus que tem para você, persevera. Não vai ser fácil. Facilidade não é promessa. A promessa de Deus é que Ele estará conosco até a consumação do século. Mas Ele nunca prometeu que seria fácil. Mas vale a pena. Isso eu garanto. Ah, mas como você sabe? Pelas referências bíblicas. E porque, sinceramente, a eternidade nos espera. Luta até o fim. Aquele que for fiel até o fim, o que nos aguarda é a vida eterna. É a eternidade com o Senhor. Vale a pena, meu irmão. Luta. Não desanima. Não esmoreça. Não faça corpo mole. Não relaxa, não. Fazer o quê? Não. Não é fazer o quê, não. Eu me posiciono. Eu não vou me abater. Eu não vou fazer corpo mole. Eu vou lutar. Eu vou perseverar até o fim. Maior é o meu Deus. Maior é aquele que me chamou para vencer. Creia e confie. Deus é contigo. Amém? E que o Senhor abençoe tua terça-feira, a nossa terça-feira. E tudo que formos colocar as nossas mãos para fazer, o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos direcione, nos guie pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Em nome de Jesus. Porque sem Ele nós nada podemos fazer, mas nele podemos todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe. Ósculo santo, amado irmão, amada irmã. Fica firme. Não desanima. Persevera até o fim. Em nome de Jesus. O que precisar, pode chamar. Estou aqui. Sempre à disposição. Conversar, dialogar, ouvir. Se precisar conversar, eis-me aqui. Meus contatos estão todos na assinatura. Em nome de Jesus. Te amo em Cristo. Que Deus abençoe a nossa terça-feira. Em nome de Jesus. Amém.